Alô, pessoal, nós estamos aqui em mais uma edição do Na Igreja Podcast. E vocês sabem, estou sempre recebendo gente especial aqui, gente de Deus, para aquele papo do céu, coisa maravilhosa. Agora, eu vou pedir para você que está assistindo aí pelo canal do YouTube ou escutando no Spotify, tá certo? Para você divulgar, mandar o link dessa transmissão com o maior número de pessoas, manda para os seus amigos, manda para sua sogra, manda para os seus cunhados, primos, manda para todo mundo, para os vizinhos, que eu tenho certeza que vai abençoar. Só lembrando você que está assistindo aí pelo YouTube, para você, por favor, né, se não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Toda semana tem um vídeo novo no podcast, eu estou recebendo alguém. E também, né, aperta aí, dá um clique no sininho aí para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, aí você fica por dentro, tá? Eu estou aqui hoje, poxa vida, gente, que honra ser ministrado por esse casal que tem feito, né, a diferença na nossa geração, tem impactado, né? Eu costumo dizer isso acerca das pessoas que eu admiro. Vai além da mensagem que é pregada, vai além da música que é cantada, né? Ministram com a vida, com a história. Então eu estou muito feliz de receber, eu sei que vocês vão amar a nossa conversa, porque eu vou perguntar tudo o que vocês gostariam de perguntar. Eu estou recebendo aqui hoje, com muito carinho, o pastor Emerson Pinheiro, e a pastora Fernanda Brum. Bem-vindo para vocês, hein? Oi, gente. Prazer, pastor, estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom demais. Muito legal. Muito bom. E quem consegue fazer isso, gente? Pastora Fernanda. Estou feliz demais e estou pronta para as perguntas, hein, pastor? Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Vocês casados há? Vamos fazer 26 anos de casados, dia 18 de maio. 26 anos de casados, 2 filhos. 2 filhos, Isaac e Laura. Isaac com 18 e a Laura com 12. Com 12. Uau, que legal. E como é que foi, assim, vocês se conheceram na igreja? Nada, foi num show. Na verdade, eu o vi tocando a primeira vez no show que eu me converti, que eu voltei para Jesus, né? Eu fui criada na igreja, estava desviada dos caminhos do Senhor e fui num show gospel com meu pai. E ele estava tocando e a Extra estava cantando nossos louvores. Eu sou do Altos Louvores, lançamento do disco Lágrima no Olhar. Eu estava tocando naquele dia e ela estava na plateia com o pai dela, que o pai dela levou ela para ver se ela para ver se eu convertia, voltava para para Jesus. E aí nesse show ela me viu tocar. E aí contei a história aí. Não, aí eu vi um lourinho no teclado, né? Falei, pai, quem é aquele lourinho no teclado? Aí meu pai falou, eu trouxe você para converter, menina, não foi para olhar um lourinho no teclado. E eu realmente recebi muito de Deus naquela Mas noite. nós só fomos nos conhecer 2 anos depois. É. Ela já tinha gravado o primeiro LP. Uau. Era LP naquela época. Quem lembra de LP aí, gente? Gente, se você não sabe o que é LP, vai para a internet, no Google você vai achar. Só lá. Ou seus pais devem ter um em casa. Provavelmente a maior parte dos nossos, o pessoal que está acompanhando aqui, talvez nem CD. Deve Talvez nem conhecer, CD, né? só streams. Ainda mais o LP. É né? E aí, numa viagem que estava tendo, nessa época eu estava tocando com o Carlinhos Félix e com o Marcos Góes. Uau. E teve uma viagem para Curitiba e a Fernanda estava nessa viagem. Aí nessa viagem, a Estela me apresentou a Fernanda. 2 anos depois. Ele precisava de antialérgico, alguma coisa, estava gripado, e eu sempre com a bolsa de remédio. Né? Mas você estava viajando também, não? Estava viajando, eu estava no ônibus junto com a Estela, com a Elislane, com o pessoal do Altos Louvores, e ele estava em outro ônibus ou em outro carro. Estava no mesmo ônibus, mas estava na mesma... a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Você estava tocando para o Carlinhos e para o Félix e para o Marcos Góes. Marcos Góes, exatamente. E aí eu fiquei com as meninas, meu pai também estava nesse ônibus, na época eu viajava com meu pai. E aí, durante a viagem, a gente se conheceu, mas a gente foi namorar mesmo 2 anos depois, né? Que a gente conheceu. Não, aí não. Aí a gente... A gente se conheceu 2 anos agora depois. Eu só tô achando que está dando muito tempo. Aí 26, aí estão falando de 2 para poder conhecer. Não, o pessoal vai... Não, 2 anos que eu voltei para Jesus. Parece tão novo, não parece tão Ela novos. voltou para Jesus com 16 anos de idade. Foi. Né? Com 16 anos de A idade. gente conhecia, eu tinha... Conheceu que tinha 17. 17 para 18, é. Né? Fiz 18. Isso, não, você tinha 15 anos quando você voltou para Jesus. Ia fazer 16. Ia fazer 16, verdade. Então a gente se conheceu 2 anos depois. Ela tinha 17, já ia fazer 18. E casou com? Casou com 19, porque foi rápido. Desde que a Estela apresentou a gente, aí ela já quis gravar um trabalho. Então a Estela tem culpa no cartório. A Estela tem, totalmente. A Estela nos apresentou, depois a Fernanda queria gravar um segundo disco e pediu a Estela a indicação de alguém para produzir. A Estela me indicou. Então ela foi aparecer lá no estúdio. Só que aí, depois que ela apareceu lá no estúdio, ficamos 7 meses de amizade, né? E aí depois começamos a namorar 18 de abril, noivamos 18 de agosto e casamos 18 de maio. Um ano e um mês de namoro, noivado e casamento. Uma raridade ver um homem que sabe tantas datas Ele assim. Ele sabe todas as datas muito melhor que eu. Uau. Agora, vocês estão falando de viagem e tudo. Hoje vocês são pastores de uma igreja. Sim.
tá? São pastores de uma igreja. E vocês estão falando de viagem. Antes de pastorear, viagem, era itinerância. Viajava muito Sim, mais do que hoje, né? Eu já viajava antes da Fernanda, né? Porque como eu tocava com Carlinhos Félix, Marcos Góes, naquela época, falando assim de 1994, 93, tecladista não tinha muito. Não tinham muitos tecladistas com instrumento. Então, quem tinha e se despontava um pouquinho era muito solicitado. Então, a minha agenda sempre estava cheia. Ou eu estava com Carlinhos Félix, ou eu estava com Marcos Góes, ou eu estava com Altos Louvores, ou eu estava fazendo a substituição de alguém. Então, sempre estava na estrada. Mas eu nunca abri mão de estar na minha igreja no domingo. De onde quer que eu estivesse voltando, eu voltava e ia para a igreja. No domingo eu estava na igreja. Aí, depois que vocês se casaram e começaram a viajar juntos, Começaram a viajar juntos. Com o mesmo princípio, de domingo está na igreja, ceia está na igreja. Eu não acredito em ministério que não tem aliança com a igreja local. A itinerância sem igreja local, para nós, é algo falido. Eu acredito em ministérios que são enviados. Eu acho que é a igreja local que envia. Sim. E que abençoa, que avaliza. Autentica. Ela dá, exatamente, ela dá autenticidade àquele ministério. Então, quando alguém chega e fala assim, não, eu sou itinerante, há quanto tempo você não toma uma ceia, há quanto tempo você não está... Quem é seu pastor? Não, eu sou itinerante. Eu falei, não, a pessoa confunde ser itinerante com não ter pastor. Não, gente. Todo itinerante ele tem que ser enviado, porque ele precisa ter um lugar para ele voltar, para ele sentar, para ele ouvir, para ele receber, para ele ser admoestado, para ele ser orientado. Eu acredito vocês acham, né? Agora vocês também são pastores. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E isso foi durante quanto tempo? Antes de vocês começarem a pastorear, nós estamos falando de quanto tempo de estrada? Nós fomos ordenados como pastores auxiliares, eu tinha 27 anos, que é antes do Ministério Pastoral. A gente casou já não... A gente casou, com 3 meses, não. Na semana que a gente casou, nós fomos para o Mato Grosso do Sul. 3 semanas de casado, nós fizemos a nossa primeira viagem para o Mato Grosso. De ônibus. Até começar a pastorear a igreja, isso foi quantos anos? Nós fomos ordenados ao Ministério Pastoral, Fernanda estava grávida do Isaac. Então vai fazer 20 anos esse ano. Tá. Né? Só que nós éramos pastores auxiliares. Auxiliares, tá. Mas agora vocês são pastores de igreja. Estou falando, vocês mantiveram o ritmo de viagem... Por 20 anos. Há 20 anos viajando até assumir uma igreja, plantar uma igreja. 22 anos até assumir a igreja. Sim. Uau. Deve ter muita história então, né? De estrada? Meu Deus do céu, muita história de avião, não dá. Tem um livro meu, né, meu livro de testemunho, de conversão, conta muita história da estrada também. Agora, a estrada de antigamente que a gente fala, para não acusar muito a idade. Pode acusar. Mas a estrada de antigamente, vocês acham que é a mesma estrada que o pessoal está enfrentando hoje? Não. Os desafios têm nada a ver, outra realidade. Os youtubers, eles ficam dentro dos era estúdios. Era de ficar hospedado na casa de irmãos. Não tinha esse negócio de hotel. Não tinha. E outra coisa, você ia só com a passagem de ida, não tinha passagem de volta, deixava para receber a passagem de volta no local. E quantas vezes nós ficamos em aeroporto sem passagem de volta, tendo que pedir o pessoal do Rio para levantar a vaquinha para pagar nossa passagem de volta, porque a pessoa que convidou nos deixou no aeroporto. Não foi uma nem 2 vezes, não, foram muitas vezes. Ônibus, muito ônibus. Kombi. Topic. Gente, Topic foi criado... Deixa pra lá. Aquele Volare. Volare. Gente, a gente é especialista em marcas de ônibus e carros, porque nós já andamos... Viajar para dentro da selva de Volare, 6 horas, assim, estrada esburacada. Jesus me vale. Com o ar não funcionando direito. E você não deitado no chão. Gente, eu não quero desmerecer em nada a nova geração. Eu e o pastor Emerson temos a mesma idade, diferença de 6 dias, eu acho, né? Ele é dia 13 de junho. 13 de junho, eu sou de 19. Mesma idade. Nem nada querendo desmerecer, cada geração tem o seu tempo, né? Tem os seus desafios, como quem está começando agora também tem, tá? Mas eu acho que quem veio antes dessa geração agora passou por um caminho mais... antes da nossa geração. Como mais difícil ainda. Pensa naquelas primeiras bandas como Rebanhão, por exemplo. Hoje eu tenho o tecladista do Rebanhão, o Pedrinho, ele congrega com a gente. Nosso padrinho de casamento. Nosso padrinho de casamento. Eles contam de histórias assim, de tocar em cima de caminhões, que não eram caminhões palco. Caminhão de carga mesmo, caminhão de feira. Você tocava em caminhão de cebola? Eu cheguei a tocar em caminhão de cebola. Então, assim, e de serem muito reprimidos pela igreja, pelo tipo de trabalho de evangelismo que faziam. Né? Eram perseguidos pela própria igreja.
Só que eles tinham uma visão evangelística. E através dos tempos nós podemos ver os frutos disso. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Ministério do Rebanhão, do Janires. Perfeito. Né, de pessoas que abriram caminho. Não, e o pessoal que chegou com o louvor congregacional também, década de 80. Que veio Asaf Borba, Asaf Ademar de Campos, Bené Gomes. Né, que vem explodir na vigília. Né? Aí depois gravamos um disco A Vigília. Com Marcos Você acha que a geração de hoje, eles têm conhecimento, eles valorizam isso? A que veio antes? Sim. A maioria, sim. A maioria reconhece que houve... Reconhece e honra o pessoal que estava... Se hoje, o pastor Christian, se eles correm mais rápido, porque teve alguém que asfaltou a estrada. Perfeito. Uau. Né? Eles só podem correr mais rápido porque alguém asfaltou a estrada. Mas antes do asfalto, alguém abriu a estrada. Então nós temos que ter esse reconhecimento das gerações. O apostolado. E saber que um contribui para o outro. Perfeito. Entende? Perfeito. Vocês estão pastoreando a igreja. Minha pergunta agora é a seguinte. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, vocês se imaginavam pastores? Vocês sabiam que um dia, nós estamos na estrada, somos itinerantes, mas um dia Deus vai colocar uma igreja. Vocês previam, vocês conseguiam ver isso lá na frente? A Fernanda previa isso. Eu não. Eu nunca me imaginei pastor. Primeiro, eu era tímido. Você sabe que a Assembleia de Deus tem a cultura de dar oportunidade para todo mundo que vai na igreja, né? Então, tipo assim, eu chegava com a Fernanda. Os pastores queriam me dar oportunidade, Emerson vai dar uma palavra. Eu fugia, literalmente fugia. Ele não falava nem boa noite. Eu não dava boa noite, eu era muito tímido. Então, jamais me imaginava falando em público, né? Tocando sim, porque tocando boca calada, escondido atrás do teclado. Mas um dia eu estava em Belo Horizonte, era recém-casado com a Fernanda, foi em 96. Eu estava em Belo Horizonte, numa casa do pastor Joaquim Cantagalli, que o Miles Monroe estava nessa casa. Uau. E nós tivemos a oportunidade de jantar juntos. E o Miles profetizou sobre a minha vida, de que eu seria um pastor. E o pastor Joaquim Cantagalli também já tinha falado isso várias vezes, só que eu não enxergava isso sobre a minha vida. E eles profetizaram e o pastor Joaquim só falou assim, aguarda que o tempo vai chegar. E eu desacreditava daquilo. Então, quando eu montei a banda 4x1, que o ministério pastoral começou a surgir na minha vida. Eu já liderava na igreja, liderava louvor, mas não pregava. E aí eu vi que uma coisa estava rolando. Aí teve a consagração do 4x1, que foi o dia especial que você foi chamado para pregar. O lançamento da banda, o primeiro evento que a gente tocou junto, o meu pastor me convidou para pregar nesse dia. E eu nunca tinha pregado. Um domingo à noite. Uau. Eu falei, você tá doido? Eu falei, não vou pregar. Eu falei, Fernanda, você prega. Aí a Fernanda, mulher, você sabe como é que é. Você tem uma em casa. E ela começou, vai, Fujão. Não precisa pregar não, eu prego. Fujão. Fujão. Te testando mesmo, me testando, né? Fujão. Eu estava na casa da minha sogra, que era um domingo. Fujão, eu prego. Fujão, botando pilha em mim. Mas eu fui tomar banho. E dentro do chuveiro, o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Eu estou despertando outra unção em você. Se você não usar, alguém vai usar. Uau. Eu saí do banheiro e falei para ela, deixa que eu prego. Uau. Então, comecei a pregar daí. E a ordenação pastoral veio logo após isso, devido ao ministério que eu já desenvolvia na igreja, de liderança, com o Ministério de Música e dando aula de escola dominical. O meu pastor me chegou e falou assim para nós, olha, a igreja reconhece o ministério pastoral de vocês, então nós queremos ordenar vocês. Aí ele vai mudar alguma coisa. Foi junto a ordenação de vocês? Foi. Os dois juntos. Na Igreja Batista Benézia. A gente já tinha feito escola de líderes, uma série de coisas. Certo. Eu tinha feito seminário. A Fernanda tinha feito seminário. E aí a igreja veio. Aí eu liguei para o meu mentor, o pastor Joaquim, que me acompanhava, ele falou, quem reconhece o ministério pastoral é a igreja local. Se a sua igreja quer te reconhecer, aceita. Uau. Foi aí que começou. O aceite veio daí, né? Aí vocês estão, né, exercendo o ministério itinerante, viajando, pregando, cantando, ministrando, vários estados, nações e tudo. E aí chegou o momento da transição. Vocês fundaram uma igreja, vocês começaram um trabalho. Do zero. Como que foi essa transição? Foi assim um negócio, Deus, quando Deus falou para vocês assim, né, chegou a hora de vocês abrirem um trabalho de vocês. Como é que foi isso? Eu que respondo essa, vamos lá. Começa que eu na verdade, eu fui criada no lar pentecostal. Então, fui batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. E quando eu voltei para Jesus, voltei na intensidade de um pentecostal carismático, renovado, daqueles que você tem que prender no quarto 6 meses para depois deixar e pregar. E eu conheci o Emerson nesse rompante e eu fazia parte da comunidade evangélica da Vila da Penha.
por 22 anos eu estive na Igreja Batista com Emerson. Depois desses 22 anos, eu tinha que exercer o meu ministério na igreja local de acordo com o que eu exercia na estrada. E a primeira barreira que nós tivemos foi a questão doutrinária a respeito das línguas estranhas. E eu não queria ofender nenhuma denominação e nem mesmo aquela pessoa que eu servia diretamente como pastor local. Deus já tinha falado conosco há muitos anos sobre uma igreja chamada Profetizando as Nações, que veio depois do DVD Profetizando as Nações, a mim, ao meu coração. E Deus falou para que eu entregasse o Ministério de Mulheres naquela semana que Deus estava me tratando, me revirando. Eu já estava há 5 anos esperando a palavra de confirmação. Depois de 5 anos esperando e orando por essa palavra de confirmação, eu falei com Deus, ou Deus fala com meu marido, ou então eu não vou entender que foi Deus que falou comigo. Eu já não aguentava mais, como é que eu vou dizer, suprimir, extinguir, segurar o dom do Espírito Santo em mim e só servindo a igreja dos outros com o meu dom. E eu resolvi entregar todos os meus cargos, porque se eu não estava de acordo com a visão da igreja, eu não podia ficar em rebeldia, em desobediência com o meu pastor sênior. Entreguei todos os ministérios e fiquei esperando mais ainda no Senhor. E eu comecei a ser revirada por sonhos, por palavras proféticas, e mesmo assim querendo estar em obediência, submetendo minha vontade ao pastor local, eu acabei, no dia da entrega do ministério, eu me ajoelhei diante da igreja e pedi a bênção para ir. E o pastor me abençoou publicamente. Aí eu disse ao Emerson, meu amor, nós precisamos de conselho. E eu fui ao R.R. Soares, que sempre foi o pastor da nossa família, quando eu era criança. Quando eu cheguei na mesa do R.R. Soares, ele olhou para mim e falou assim, por que você não abriu sua igreja ainda? Aí eu falei, porque eu estou em obediência ao meu pastor e ao meu marido. Agora eu estou submetida ao meu marido, eu tenho que aguardar Deus falar com o meu marido. Aí ele olhou para mim e falou assim, diante de Deus a sua resposta não vai valer. Você tem uma obrigação com Deus, que é abrir a igreja que Deus mandou você abrir. Uau. Aí eu olhei para o Emerson falou assim, não está comigo essa responsabilidade. Ele imediatamente me abençoou e nós fomos procurar lideranças que nos apoiassem para isso e nós fizemos isso claramente. Teve uma hora que eu falei com o Emerson assim, meu amor, se você quiser continuar, quiser seguir de outra maneira, porque você tem um berço batista, eu compreendo isso. Me abençoa para eu abrir uma portinha aqui com as irmãs e eu vou ficar aqui nesse culto com elas. Me abençoa para isso. Ele olhou para mim e falou, você está maluca? Você vai aonde? Eu vou com você. Uau. E nós, por um tempo, geramos isso, até ajoelharmos diante da liderança que estava sobre nós na época e recebermos a bênção para sair. E aí nós ficamos... Quanto tempo? Quase 8 meses sem congregar e sem abrir nada, né? Nós ficamos um tempo... Não, foi mais rápido. Foi mais rápido? Foi mais rápido. Não, 8 meses era o tempo que nós queríamos ficar. Você se desligou em dezembro, eu me desliguei em março. Isso tem quanto tempo já? Vai fazer 6 anos agora, dia 3 de abril, que nós começamos a igreja. Né? Então, ela se desligou em dezembro, eu me desliguei em março. Em abril, nós abrimos o Profetizando as Nações. Dia 3 de abril de 2016. Uau. 6 anos. Estamos indo aí para... Mas viemos ao Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, mas eu procurei... A última pessoa que eu me aconselhei, que eu tive a bênção, foi do pastor Silas. Eu lembro que você contou. Lembra? Eu tive no gabinete dele, eu pedi para ele me atender. E ele conhece a gente há anos, conhecia a gente há anos na época, né? Desde adolescentes. Sempre a gente estava ali envolvido na Assembleia da Penha, com amigos de todo mundo. E falei com ele, ele falou de aquele jeito dele, ô meu chapa, a oportunidade é igual cavalo selado. Quem montar primeiro leva. Vocês já eram para ter aberto o ministério de vocês há tempo já, conheço vocês, conheço a história de vocês. Vai legal logo, meu chapa. O timbre tá igualzinho, viu? Você que tá em casa. Vai logo, meu chapa. Então, eu queria ter a bênção de algumas pessoas que conheciam a nossa história. Sim. Né? Pessoas que vocês respeitam. Exatamente. E uma palavra que eu recebi de um outro pastor de Belo Horizonte foi, se você pode fazer alguma coisa pelos seus filhos, faça. Uau. Então, a prioridade do Profetizando as Nações foram os meus filhos. Meus filhos não estavam tendo uma boa referência de igreja como eu acreditava e como eu fui educado e criado. Perfeito. Hoje, meus filhos não querem sair da igreja. Uau. É difícil tirá-los da igreja, de fato. Né? Hoje eu tenho que falar, não, você não vai para a igreja hoje, porque amanhã você tem prova, você tem que estudar, porque se eu deixar, eles estão na igreja de domingo a domingo. Vão para a escola às 6 da manhã, pelo amor de Deus, vão para casa. Então, pela minha família,
Valeu muito. Como vocês sempre foram de igreja local, isso é uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que eu já tenho a resposta. Como vocês sempre foram de igreja local, então a transição, né, das viagens, da itinerância para a igreja local, porque vocês têm que parar a viagem, tá certo? Para a viagem, para tudo, porque a igreja local exige muito. Né? Então isso para vocês então, não foi... Vocês entraram já amando a igreja local, né? Amando pastorear, foi isso? Com certeza. A gente já fazia isso de certa maneira, né? Só que agora, lógico, foi desafiador para nós. Erramos muito. Foi drástico, foi parar a agenda e desmarcar shows e todo o meu trabalho de publicidade com relação ao chamado. Né? 25 anos o Emerson já estava mais na igreja. Ele já tinha parado de viajar antes. Eu continuei viajando uns 8 anos ainda sem o Emerson. Mas o estúdio não parou. Então eu não estava mais na estrada, mas eu tinha muita produção. Certo. Tinha filas de CDs para produzir. Certo. Então eu fazia o meu tempo. E de repente, Deus usou uma profeta aqui de São Paulo. Eu vim pregar numa igreja aqui. E ela é até cantora, Jéssica Augusto. Na época eu não sabia quem ela era. Eu não a conhecia. Eu vim pregar na Cogic, na conferência deles. E ela, quando eu terminei de pregar, eu estava nessa transição. E em dúvida, o meu coração na igreja, eu com responsabilidades no estúdio, já não estava mais tanto no estúdio, e o coração na igreja, ela nunca tinha me visto. Ela chegou no meu ouvido e falou assim: pastor, o senhor me permite te entregar uma palavra? Eu tinha terminado de pregar. Eu falei: claro, minha irmã, não sabia quem ela era. Ela falou: Deus mandou te dizer o seguinte, que Ele está dando uma pausa numa área da sua vida, para que outra possa se desenvolver. Uau. Depois um outro profeta chegou e falou assim, fecha tudo, mas não vende nada. Deus está tirando a pauta e colocando a palavra. Mas não venda nada. Agora, veja bem, pastor, eu dependia daquela grana do estúdio. Você sabe, era o seu trabalho. Uma igreja começando, seu trabalho. Não tem condições de sustentar, pastor. Sim. E eu tinha meu trabalho, e de repente Deus fala, fecha tudo, mas não vende nada. Pelo menos vender. Queima os navios. Pelo menos vender. Deixa eu vender pelo menos meus equipamentos, que eu vou fazer um dinheiro para me sustentar. Eu tinha equipamento de 25 anos de vida, de estrada. Ele falou, não venda nada. E foi um desafio. E aí a gente começou, mas Deus supriu a gente em tudo. Pastores, pastor Silas ajudou a gente a comprar cadeira. Pastor Jorge Linhares ajudou a gente a comprar cadeira. Pastor Gerson de Petrópolis. Um amigo nosso dos Estados Unidos, o Diego, pastor Diego. Pastor Josimar Fonseca. Pastor Josimar Fonseca. Vários pastores. Microfones da África pra gente. Nossos primeiros microfones foi uma oferta da África. Você vê, a gente sempre ajudou a África. E os nossos primeiros 2 microfones foi com uma oferta da África que a gente comprou. Mas isso não é o resultado da vida, né, daquilo que vocês construíram ao longo dos anos? Né? Eu acho que isso vem como uma colheita né, de todo o investimento que vocês fizeram. Porém, a gente foi lançado por uma coisa, pastor, é ser pastor auxiliar. Sim. Outra coisa é estar à frente de uma igreja. Então, eu me vi num terreno que até então era desconhecido, que eu tinha fugido. Então, eu vivi coisas que eu nunca vivi na minha vida de crente, que eu fui viver no início do ministério pastoral. Então, tive que amadurecer muito. E a gente amadurece o quê? Apanhando, se decepcionando. Aprende no campo. Errando, aprende no campo. Exatamente. A minha pergunta, nesse novo tempo de vocês, tá? Aí você entra no Ministério Pastoral. O que você, nesses 6 anos, vocês dois, nesses 6 anos pastoreando a igreja, vocês consideram, assim, olha, isso aqui são os desafios que a gente enfrenta nessa geração, uma coisa, isso aqui foram os desafios que eu enfrentei. Pelo menos 2 ou 3 desafios, vocês falaram assim, isso aqui foi um negócio novo pra gente. Lidar com as pessoas, né? Parou a agenda e agora, né, não é mais aquele público que vocês atendiam. Né? Só ali multidão, fora, que está ali, tudo. Agora não, é depois do culto. É os irmãos, dia a dia. as irmãs, o atendimento pastoral. Como é que foi isso? Vocês receberam bem? Como é que foi? Eu gosto de atender e, de alguma maneira, exercitar os dons que eu guardei na minha mochila ministerial, né? Durante esses anos eu me preparei com psicologia, eu não sou psicóloga, mas fiz aqueles cursos que você sabe que preparam os pastores, né? Cursos de terapia familiar, alguns outros de teologia também. Então eu me vejo atendendo de uma maneira muito mais madura hoje do que quando eu comecei a atender desde a igreja inicial, da anterior. Mas talvez o maior desafio para mim seja o profético, é levar o povo a pensar no macro.
Porque no micro as pessoas já pensam, né? Em si já pensam. Mas pensar no corpo da igreja como um todo e na igreja internacional, na igreja que não é só brasileira, é o grande desafio do meu ministério dentro da própria igreja que nós fundamos, né? Pela misericórdia do Senhor. É trazer o povo para o internacional, trazer o povo para aquilo que são áreas de batalha dos principados e potestades, dominadores locais. Meu grande desafio é dentro da área de batalha espiritual até hoje. E não tem sido fácil, não vai ser fácil, nunca será fácil, mas eu coloco aqui como uma meta que ministerialmente a gente tem que galgar, tem que chegar. Olha, para mim um grande desafio é construir uma visão do zero, porque você tem a visão. E um dos desafios é resistir à pressão de não se tornar o que os outros querem que você se torne. Isso. Porque todo mundo chega com uma ideia, você podia fazer assim porque em tal lugar é assim. Você tinha que fazer tal, porque em tal lugar, olha só, se eu quisesse a visão de tal lugar, eu estaria em tal lugar. Perfeito. Então, mesmo que eu erre, respeite o que eu estou construindo, porque nós estamos construindo uma identidade. Para mim, o maior desafio de se começar uma igreja é formar um time. Não é o povo em si, mas é formar um time. Outro desafio, lidar com o espírito da manipulação. Isso é outro desafio. Outro desafio, não sair dando coisa que eu me arrependo. Estou falando de coisas que eu fiz e eu me arrependo, tá? Dar cargo para pessoas que não estão preparadas, mas a necessidade acaba te empurrando para isso. E aí você se decepciona. Você está precisando de mão de obra, você está precisando de gente. Você não acha que está preparado, então a Bíblia é muito certa quando fala, não impõe as mãos de maneira precipitada. Precipitadamente. Isso eu fiz e de certa maneira eu tenho que conviver com essa culpa. Eu sei que Deus já me perdoou, eu sei que tudo, mas eu convivo com isso. Mas essa é parte da sua experiência. Por isso que você está aqui falando sobre isso, né? Mas faz parte da sua experiência. Talvez alguém esteja vivendo isso agora. Alguém que está começando agora, uma igreja não tenha começando. Pressa de ordenar, de levantar ninguém como líder. Nem que você tenha que ser multitarefa. Mas espere um pouco mais, até que a pessoa revele. Uma das orações que a gente mais faz, né? Senhor, revela o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Você acha que a pessoa, para você ter confiança, para vocês terem confiança na pessoa que está trabalhando com você, ela tem que estar ali, tem que caminhar com vocês. Eu não costumo dizer que tem que comer um quilo de sal, parei de dizer isso porque as pessoas não aguentam isso. 1 quilo de sal a pessoa morre, não tem condição. Mas as pessoas têm que estar com a gente no dia a dia, no lavar do banheiro, na construção do púlpito. Eu sou essa pessoa mais de meter a mão no arado nesse sentido, né? Eu estou sempre atrás de alguém que tenha coragem de lavar os banheiros da igreja comigo. Você conhece a pessoa pelo backstage, né? E conhecer a pessoa do palco é fácil. Nos holofotes todo mundo quer ficar. No púlpito todo mundo Agora, quer. No backstage, sem aparecer, carregando peso, varrendo uma calçada, fazendo as coisas mínimas, né? Mas que não dão visibilidade. Eu acho que isso é um grande revelador. Hoje em dia, tem muitos pastores pregando sobre isso. A cultura do voluntariado, né, como você preparar pessoas. Né, tem muita gente pregando sobre isso. Você acha que está havendo uma mudança de mentalidade nas pessoas que servem na igreja? Sim, eu acho. Porém, eu prefiro o termo servo do que voluntário. Porque o voluntário, ele se voluntaria para algo, ele determina o que ele quer fazer. Olha, eu posso me voluntariar para sábado, 3 da tarde, para fazer essa função. O servo chega e fala, onde precisa de mim? Exato. Entende? O servo, ele está disponível para fazer aquilo que é necessário, não o que ele quer fazer e no tempo que ele quer fazer. Eu entendo que cada um tem o seu time, tem pessoas que não vivem totalmente para o ministério, mas às vezes, quando se trabalha muito a questão do voluntariado, é quase que você implorando a pessoa para fazer algo para a igreja. E o servo, ele identifica as áreas que há uma necessidade, então ele se dispõe a fazer. Eu costumo dizer que quando você olha para algo que não está como deveria estar, é para que você seja parte da solução. Você tem que fazer. O banheiro está sujo, você viu o banheiro está sujo, então é para você ir lá limpar. O estacionamento não está como você gostaria, então Deus pode estar dando a você confiança. Você acha que Deus permite a pessoa ver a carência, porque Deus está querendo usar a pessoa, ela pode ser a resposta para aquilo ali. Certo. Entendeu? Então eu acredito nisso. Perfeito. As novidades, né? Eu sou de um tempo, vocês também são de um tempo, em que a igreja não vivia as realidades que vivem hoje, tá? Em termos de comunicação, acesso, alcance, a estrutura litúrgica, né, era completamente diferente naquela época, há 20 anos atrás, ou até menos.
a liturgia do culto era diferente. A igreja vem passando por uma mudança. Os cultos são dinâmicos, né? Mudou a liturgia, mudou muita coisa, mudou cores de igreja. Como é que vocês veem isso aí? É saudável? Faz parte? É passageiro? Como é que vocês veem essas mudanças? É isso que eu queria saber. Eu acho que... Bom, eu falo muita, gente. Não, mas é para falar. Não, tô só concordando. Eu acho gente. Um tem que falar. Que... Vamos lá. Você pode e deve se atualizar, mas sem comprometer a sua essência. Sim. E nem podemos ser reféns de estrutura. Ok? O problema é que tem pessoas que pegaram a estrutura e colocaram ela no centro. Eu costumo dizer que a gente vive hoje, eu não posso generalizar, claro que não, mas uma grande... é a lei da compensação. Investimos na estrutura, nos recursos, às vezes para compensar o conteúdo que nos falta. Então eu preciso ter uma igreja que seja legal, mas não atrativa. Atrativa. Então eu tenho problema com isso. Cara, a igreja é legal, a luz é legal, o som é legal, cara, mas cadê o poder? Cadê a palavra? Perfeito. Cadê o conteúdo? Então nós não podemos ser... É legal ter estrutura? É legal. Sim. Mas, por exemplo, a gente está aqui gravando hoje, mas ontem, na nossa igreja, caiu uma chuva no Rio de Janeiro muito forte e o nosso quarteirão explodiu um transformador. A luz foi e voltou mais 8 vezes durante o culto. Chegou uma hora que eu falei, desliga tudo, pega um violão, vamos fazer aqui, voz de violão, e vamos pregar a palavra. São 3 cultos por domingo. Mas chegaram para mim e falaram assim, e aí, vamos cancelar o culto? Cancelar o culto. Porque não tem um som, porque não tem o ar-condicionado, porque não tem... Não, nós não podemos ser reféns da estrutura. Perfeito. Foi agora, violão, sax e voz. Lembra quando Deus chega para Josué e fala, Josué, Moisés está morto. Agora é com você. Então, e Josué tinha que construir a maneira dele. Ele não podia pegar a maneira de Moisés e trazer para a época dele. Constrói agora a partir de você, Josué. Então, nós não podemos ficar pegando coisas da época de Moisés e trazer para a época de José. Perfeito. A gente tem que... Mas a essência não pode ser negociada. Uau. Poder de Deus, a pregação da palavra. Os pilares do evangelho, oração, salvação. Jejum, salvação, confronto, pregar contra... Tem igrejas hoje, pastor Christian, que não pode pregar contra o pecado, nem falar do inferno. Só pode falar da graça e do céu. Uau. Tem, porque precisa ser agradável. Cara, Jesus disse, eu vim trazer a espada. Em João, capítulo 6, quando ele está trazendo uma palavra, os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, dura esse sermão, a igreja vai ficar vazia. Já foi um monte de gente embora. Aí ele vira e fala, e vocês não vão também não? Aqui que Pedro responde, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então você não pode estar preocupado em perder plateia por pregar o evangelho genuíno como ele é. Jesus usou uma estratégia, o pastor Rick Warren fala isso no seminário dele, a estratégia que Jesus usou durante o seu ministério. No início, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela porta aberta da graça, vem, eu recebo, eu ajudo, eu salvo vocês, eu curo das enfermidades, eu multiplico o pão, eu vou prover. No meio do ministério, Jesus faz um shift, uma mudança na mensagem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele arrochou um pouquinho mais. E no final do ministério, em João capítulo de número 6, ele prega esse sermão, que foi um sermão mais duro que Jesus pregou. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Foi nesse sermão que a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos desistiram, voltaram atrás, e é quando Pedro faz essa afirmação. Mas aí é o filtro. Há uma diferença entre ser seguidor de Jesus e entre ser discípulo de Jesus. E o propósito é esse. Vem e se torne um discípulo. Exatamente. Né? O discípulo não está de olho só nos resultados. O discípulo está querendo a essência do seu mestre. O seguidor quer os resultados. Então ele celebra a perda, o ganho, a tragédia, a vitória. Ele está dizendo, ei, tudo é rei. O discípulo não. Ele glorifica pelo milagre, mas ele fala, eu quero ser como ele é. Uau. Ser formado numa igreja local depende muito daquilo que é pregado de cima do púlpito. Sim. Os discípulos que são formados, os crentes que são formados. Pessoas sem raiz, fracas, que desistem por qualquer coisa, são formadas em lugares onde não existe conteúdo. Exatamente. Não existe um confronto. Irmão, você tem que mudar. Essa não é a vida, é santidade. Você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que ler a sua Bíblia. Tem pessoas que não suportam esse tipo de pregação. E por isso elas não têm raiz em lugar nenhum. Eles
costumam se movimentar para abrir uma nova igreja, só isso. Né? Depois não está como elas querem, elas vão para outra igreja que vai abrir. São os abridores de igreja, essas pessoas rodam. Estão atrás de movimento, né? O meu pastor costuma dizer, o pastor Silas diz o seguinte, falou, olha, não estruture a sua igreja com base em movimento. Por duas razões. Primeiro, que movimento passa. Segundo, é porque você faz movimento para atrair as pessoas. Você faz movimento para atrair as pessoas. Daqui a pouco vai aparecer do seu lado uma igreja um cara que faz um movimento maior. E aquele pessoal que está ali na tua por causa do movimento vai correr para lá. Exatamente. Mas para isso você precisa saber quem você é, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado. Uau. Né? O que você quer multiplicar? Quando você sabe quem você é, você não anda por comparação, nem por competição. Agora deixa eu fazer... Essa aqui é boa demais. Dura. Vai exigir muita transparência. Tem um movimento dentro da igreja fatalista, que a igreja brasileira perdeu a essência, que a igreja parou de crescer, que a igreja se corrompeu. Dentro desse mesmo movimento, não existe mais inferno, é uma graça que Jesus agora deu a vida para todo mundo, é hipergraça. E também não se prega mais, por exemplo, tá, contra pecados na área sexual, homossexualismo, tá, sexo antes do casamento. Não se pode falar sobre isso. Por quê? Porque existem igrejas, infelizmente a gente tem que falar isso, existem estruturas que dão um bem-vindo para tudo isso, para esse modelo, para esse estilo de vida. Existe isso dentro da nossa realidade e eu tenho acompanhado, infelizmente, até pastores que são pastores mais antigos, que a gente tinha como uma referência, né, que mudaram o seu ponto de vista, abriram, né, o leque para poder aceitar tudo isso. Como é que vocês veem esse momento? É um momento delicado. Eu li um livro do Eugene Peterson, chamado O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, onde ele abre o livro comparando a igreja de hoje a um grande supermercado, onde alguns pastores ficam desesperados para ter produtos para agradar o seu consumidor. Então, nesses produtos, eles acabam entregando mensagens que não confrontem. E aí ele fala o seguinte, que nós queremos, às vezes, aplicar na igreja, não podemos generalizar, como eu falei, mas que tem a ver com esse contexto, não podemos trazer para a igreja uma frase que é muito usada no meio dos negócios, o fim justifica os meios. Ele vai falar que a igreja precisa de uma purificação dos meios. Porque muitas pessoas, se você perguntar quantos querem ser salvos, todo mundo vai levantar a mão. Agora, quantos querem seguir o caminho de Jesus? Uau. E no caminho de Jesus há arrependimento, a renúncia. Outra vez eu ouvi que a graça não foi de graça. Uau. E outra coisa, a graça não é graxa. Uau. Onde a gente sai se escorregando por aí. Paulo falou sobre isso, porque eu estou na graça eu vou pecar? Muito pelo contrário. Né? Então é um momento delicado, porque a pessoa que não quer confronto, ela vai encontrar uma igreja que abraça esse tipo de coisa. Perfeito. Mas na graça verdadeira, há arrependimento. Na graça verdadeira, há santidade. Na graça verdadeira, o maior interesse é agradar aquele que nos salvou, nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Nos encontrou do jeito que graça estávamos, sem confissão, perdidos. Graça sem arrependimento, graça sem negar a si mesmo, que o evangelho é esse, eu não acredito nisso. Eu acredito. Pastor, nós somos jovens pastores, mas somos pastores antigos. Eu costumo dizer, é o evangelho da rude cruz, não da cruz light, a cruz soft. Perfeito. É o cara que vive... Já viu o cara que vai para a churrascaria? Ele cai dentro da gordura e tudo, picanha, capa de gordura, cupim, e depois pede uma Coca Zero. Não justifica. Então tem pessoas que vivem na gordura do pecado a semana toda. No domingo ele vai para uma igreja escutar um evangelho zero. É simpatizante do evangelho, gosta das músicas, gosta do ambiente da igreja, gosta de estar no meio dos irmãos, mas não quer um confronto, não quer Mas uma palavra de confronto, uma palavra mais madura, uma palavra equilibrada, não tem como não fazer efeito. Não necessariamente você tem que sair por aí bradando tudo aquilo que nós falamos aqui durante o podcast, mas na experiência de amostragem, né? Cópia, zelo, olhando para a vida do pastor, olhando para a vida da pastora, eu não preciso dizer para as minhas meninas na igreja como elas devem se vestir, porque elas estão olhando para mim. Perfeito. Então, eu não preciso dizer para elas, o exemplo arrasta, eu posso pregar 2 horas e fazer outra coisa. E elas não vão ser aquilo que elas ouviram eu falar, elas vão ser aquilo que elas viram eu fazer. Então, por isso eu insisto em dizer que nós somos pastores jovens,
porém antigos. E isso me leva para uma outra questão que eu estava com vontade de chegar também. Essa questão do exemplo. Nós somos uma geração que estamos segurando na mão da geração que nos antecedeu, a geração mais velha, tá? Os nossos modelos, a nossa inspiração, os homens de Deus, porque isso é saudável, nós precisamos disso, né? Vocês deram um exemplo aqui de como isso foi especial para vocês nesse momento de transição, quando vocês estavam para abrir, como vocês buscaram um conselho. Nós estamos segurando a mão daqueles que nos antecederam. Mas tem uma geração que está chegando agora. Né? Vocês acham que nós estamos influenciando a geração que está chegando? Hoje a gente já pode falar sobre isso. Eu vou fazer 50 anos. Né? Eu já posso dizer que eu tenho obrigação de lançar sombra, de exercer influência sobre a garotada de 20 anos, 20 e poucos anos que aspira o ministério. Eu não tenho como correr disso. Então eu seguro na mão daqueles que me antecederam, mas tem uma geração. A minha pergunta é o seguinte: você acha que essa geração que está chegando vai conseguir ver em nós o que nós vimos na geração que foi o exemplo para a gente? Você acha que vai ter? Bom, eu espero que sim. Eu acho que sim. Nós ouvimos testemunhos. Olha, eu tive pregando em Itaituba depois de Santarém. Em 2009 eu tinha estado nessa cidade com 4x1, tocava num evento que tinha mais de 6 mil pessoas. O palco era horrível, estava caindo, tombado assim. E todo mundo vai fazer o evento? Vai, vamos fazer o evento. Fizemos o evento, eu fiz apelo nesse evento. E tem muita gente no apelo. Voltei nessa cidade em 2014, 2015, para pregar numa convenção de uma denominação lá, da Igreja de Deus. Voltei para pregar. Quando eu chego na igreja, no lugar da convenção, tinham uns jovens passando o som. Jovens. Legal. Fomos para o gabinete. Vamos ali orar para a gente começar o culto, vamos embora. Dentro do gabinete, os 4 rapazes que estavam passando o som me perguntaram assim: pastor, o senhor lembra quando o senhor esteve aqui em 2008 com 4x1, tocando no evento? Eu falei: como é que eu vou esquecer daquele evento? Palco torto, tal. Nós nos convertemos aquele dia. Uau. Hoje nós 4 somos pastores. Aí eu falando, um era pastor no Ribeirinho, o outro era pastor em Santarém, o outro era pastor. Então aquilo eu falei: cara, eu posso voltar para casa agora. Perfeito. Valeu a pena. Valeu a pena. Né? E, então, assim, eu tenho a oportunidade de ouvir vários testemunhos. E hoje, na nossa igreja, ver os nossos adolescentes admirando a gente, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa. Nós não temos Entre noção. as mulheres também. E nos homens também. Né? Eu acho que a gente nunca vai ter noção do que está acontecendo, né? Do alcance. Tem uma frase que diz que quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar. Uau. Eu acho que só na eternidade. E nós somos frutos de alguém e estamos semeando. Os eventos de mulheres e as conferências que nós fazemos também, elas têm o objetivo de empoderar espiritualmente as pessoas que estão vindo assistir. Por isso a gente não tem só pregadoras meninas, não só mulheres estão pregando nos eventos de mulheres. A gente chama os maridos também para virem, os pastores para virem. Essa é uma conferência de liderança feminina, porém com o conteúdo que tanto cabe numa família para a mulher ou para o homem, e trazendo essa essência que a gente acredita para a mulher, para que ela chegue em casa e distribua isso para seus filhos, distribua isso nos bairros, para que elas também tenham empoderamento espiritual, porque essa palavra é utilizada de tantas maneiras, né? Empoderamento espiritual é o mesmo empoderamento que as Nossas Senhoras de Coque tinham. Perfeito. Elas tinham aquele empoderamento espiritual para fazer dali um pastor, um filho pastor, uma filha missionária. Esse é o mesmo tipo de empoderamento que nós buscamos. E assim nós podemos influenciar as gerações mais jovens que a gente. E a gente está às portas de uma geração que nunca houveram tantos jovens, nem para trás, nem para frente. Nem no passado, nem no futuro haverá a quantidade de jovens que nós estamos vivendo durante essa geração que nós habitamos agora, que nós estamos sendo chamados para influenciar. Então, os nossos jovens, sim, tanto precisam ser influenciados como vão ser influenciados. Eu não sou fatalista, não vou dizer que está perdido, eu não acredito nisso, sim. Eu acredito numa igreja vitoriosa, triunfante, que vai à frente, vai adiante e consegue alcançar sua geração. O exemplo disso é Isaac e Laura. Né? Como o pastor falou no começo, que a igreja foi montada, feita debaixo de uma visão. O nosso membro 001 é o Isaac, foi batizado em Jerusalém, no Rio Jordão, na verdade.
Ele foi o nosso primeiro batizando, né? Cursou curso de batismo e foi batizado como número 1 da nossa igreja. Então, se começa pela nossa casa, começa pelos nossos filhos, não tem como não influenciar a geração que nos ouve. E a gente toda hora dá um jeito disso. Isso é muito legal, porque assim, vocês vão identificar, eu conversei um pouquinho sobre isso com o pastor Flávio Vavassoura aqui nessa mesa. Esse tempo que nós estamos vivendo, né? Eu ouvi algum tempo atrás o pastor T.D. Jakes falando sobre isso. Tem coisas que você tem que esperar uma determinada idade para você ter autoridade para falar. Sim. Ela não era mentira quando você tinha 25 anos a menos, não. Era uma verdade. Você só não podia falar. Exatamente. Tá? Então tem coisas que agora, como vocês estão falando, como nós estamos conversando aqui, vocês estão, né, debaixo de uma autoridade construída, né, ao longo do tempo para poder ministrar, principalmente para essa geração nova que está chegando. Eu acho isso muito legal. Esse legado, essa transição. E eu respeito muito isso. E eu tento ensinar isso para a turma mais nova dentro da nossa igreja. O respeito, tá? A lealdade, os princípios, as pessoas que vieram antes de nós, a honra àqueles que vieram antes de nós. Você falou do DJ, que você ouviu uma mensagem dele uma vez, quando ele falando sobre o poder das conexões entre gerações. E ele citou o texto de quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha uma multidão e os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, despede essa multidão porque a gente não tem como dar para eles de comer. Ele falou: por que despedir? Dá vocês de comer. Não tem nada além de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Então ali ele fala sobre isso, tinham 2 gerações. Uma geração que conhecia o poder, mas não tinha os elementos para fazer o milagre. E uma geração que não tinha o poder, mas tinha os elementos. A multidão só pôde ser alimentada quando as 2 gerações se conectaram. Então, em vez de a gente ficar discutindo, a nova geração está afoita demais e não é experiente, não sei o quê, e também não adianta a nova geração ficar achando que está correndo na barriga e desprezando os que vieram antes. Sim. Porque tem um povo morrendo de fome. Tem que haver um casamento. Enquanto tiver essa guerra, tem um povo morrendo de fome. Sim. Quando elas se unirem, aí vai haver pão para todo mundo. Aí vai haver milagre, aí vai haver multiplicação. Porque o poder, avivamento tem mais a ver com conexões do que com movimento. E isso que a pastora Fernanda falou é corretíssimo. A nova geração precisa ver na gente o exemplo. Né? Como nós observamos aqueles que vieram antes de nós. Né? Às vezes com o nosso estilo de vida, com a nossa vida. Né? Dentro da igreja, o nosso comportamento, nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, nós já estamos pregando, já estamos passando uma mensagem. Com certeza. Algumas pessoas não gostam de se abrir para falar de certos assuntos. Eu acho que essa geração aguarda a outra geração se abrir e falar de assuntos polêmicos, assuntos peculiares, assuntos que há uma necessidade inerente. Eles chegam e perguntam: você já passou por isso? Você já passou por aquilo? Eu acho que os nossos púlpitos eles estão abertos para isso. Para que você possa trazer, olha, uma experiência que eu tive na idade tal, a experiência que eu tive na idade tal, falando sobre casamento, falando sobre sexo, falando sobre criação de filhos. Essa é uma necessidade da geração nova, erros e acertos, sem vergonha nenhuma. Eu acredito na sinceridade. Você falou assim, essa pergunta vai ser uma pergunta que vai exigir muita transparência. A primeira coisa que a gente faz quando vai pregar para casais é dizer: nós não somos perfeitos. As pessoas ficam apavoradas com isso. E a gente começa a dividir os erros e acertos do casamento durante essas ministrações. As pessoas ficam: isso parece lá em casa. Lá em casa também aconteceu isso. E com vocês também já aconteceu assim. Eu acredito, mais uma vez, eu insisto, no espelhamento. E você olhar aonde o outro foi fraco e depois foi forte, aonde o outro foi inexperiente e afoito, como você colocou muito bem, há 25 anos atrás, e agora tem mais autoridade para falar. É o momento de ser ouvido também. Porque se você não tem um público para ouvir o que você tem para falar, ainda está em tempo de buscar mais ao Senhor para ter mais a casca dura. Você precisa ter uma coraça muito mais preparada para poder falar com a audiência que você está falando, para o que você se propôs a fazer. Então, para mim, é um prazer abrir as experiências que nós tivemos, como nós chegamos lá, para outras pessoas que estão começando agora. Até porque um bolo de 1 ano de casamento para um bolo de 26 anos de casamento tem muita história nisso aí. Tem muita história no meio do caminho. São bolos e bem diferentes. Não é só história boa, não, né? Tem de tudo. Na verdade, o que fez a gente chegar até aqui foi o que a gente superou.
Exato. Nossa vitória. Essa liderança, eu li um livro interessante, agora me fugiu o nome do autor. Liderança relacional. É a liderança, né, que permite que os liderados vejam mais de perto o líder. Quem o líder é. Não é aquela liderança distante, intocável, né? Quando se humaniza o líder, exatamente. se humaniza o líder, o auditório também recebe. De certa maneira, um pouco vulnerável. As pessoas poderem conhecer o seu lado humano. Eu acho que muitos têm medo de se abrir porque temem perder a autoridade. Né? Não, mas isso aumenta. Temem perder a autoridade. Não, eu não quero que ninguém saiba disso, porque... Aí, o que acaba acontecendo? As pessoas veem um nível... Eu nunca vou alcançar aquilo ali. A finitude da santidade. A pessoa olha para o líder... Então eu desisto. Olha para o líder e fala assim, se o meu líder está nesse grau de santidade, eu enxerguei a finitude da minha santidade, daqui eu não passo. A distância cria a finitude da santidade. E a realização da finitude da santidade é dramática, é uma coisa horrorosa. A pessoa se corrói, ela acha, não tem mais degraus para ir, cheguei até onde eu tinha que chegar. Quando que eu vou chegar naquilo que o meu líder é? Quando você tem esse relacionamento com o seu auditório, no sentido de abrir a sua vida, contar seus testemunhos, dizer como você venceu tal etapa, a finitude da santidade não pega seu auditório. O auditório quer seguir, então tem outro degrau, então tem uma nova chance, então tem uma nova oportunidade. Isso não significa também o abuso emocional aos filhos, quando você abre demais a sua intimidade ao ponto dos seus filhos não segurarem a onda, saberem de tantas coisas que eles ficam... É como desnudar a vida, o casamento na frente dos seus filhos mais novos, né? A gente, como pais, a gente tem que saber até onde esse desnudar acontece. Mas nunca com hipocrisia. Eu sou contra a hipocrisia. A hipocrisia mascara, leva essa geração, leva os filhos a uma finitude espiritual, insisto com essa palavra, ou da finitude da santidade. Eu acredito demais no relacionamento, mas também não acredito no abuso emocional das ovelhas nem dos filhos. Legal. Gente, que bom demais esse papo aqui. Olha só, eu quero saber uma outra coisa. Tá vendo? Eu casei com ela. Tá explicado. Eu quero saber o seguinte, porque as pessoas olham para vocês, obviamente, querem saber onde vocês estão bebendo, o que vocês estão... De que fonte vocês bebem? Quem são influências sobre a vida de vocês? Vocês são pastores de igreja? Pastores que vocês olham e têm como referência? Estou dizendo que copia tudo, mas, poxa, isso aqui é legal, o que é feito nessa igreja, isso aqui é uma coisa legal que eu vou tentar aplicar aqui, vou adequar a minha realidade, ao lugar, ao contexto. Eu quero saber de referências. Até porque tem gente que fica assistindo e quer saber. Uma das coisas legais sempre que a gente posta, por exemplo, às vezes eu posto, né, tiro uma foto de um livro, tô lendo, o pessoal entra comentando e dando comprar livro, legal esse livro, não sei o quê. Então tem gente que assiste, que vê vocês, quer saber o que vocês estão lendo, quem são referências, pastores, que você olha e fala assim, legal, vamos começar o tiroteio agora. Tem tanta coisa, olha só. Jensen Franklin. Eu sempre eu sempre faço viagens ministeriais com a Fernanda, não para ministrar, mas para ser ministrado. Então nós vamos conhecer alguns ministérios que nós admiramos. Então, por exemplo, em 2018, nós tivemos a oportunidade de ir na North Point, igreja pastoreada pelo pastor Andy Stanley, que é um grande escritor. Fomos na Passion, do pastor Louis Giglio, né? E fomos na Elevation. Participamos da conferência Inside Elevation, onde nós tivemos um tempo com o pastor Stephen Furtick e toda a liderança dele. Né? Mas uma pessoa que eu admiro muito e por quase 7 anos eu fui seguido nas conferências para pastores dele, é o bispo T.D. Jakes, que faz a conferência Pastores e Líderes. E, então, assim, eu admiro demais o ministério dele, o ministério da pregação da palavra, eu admiro demais. Assim como Jensen Franklin, que é um cara assim, que eu tenho vontade de conhecê-lo. Né? Admiro demais a maneira como ele prega. Eu gosto muito do Craig Groeschel, dos livros do Craig Groeschel. Perfeito, grande líder. Né? O Cristão Ateu, um livro dele que eu li maravilhoso, vale super a pena ler. Confissões de um Pastor, é outro livro maravilhoso que eu li dele. Né? Do Jensen Franklin, Acredite Você Pode, foi um livro que mudou muito a minha visão. Jejum. E o do jejum dele, a gente criou a cultura do jejum na igreja a partir dele. Sim, então, há 6 anos que a IPAN jejua todo ano, em janeiro, 21 dias. Né? E os livros dele que nos inspiraram a isso.
Eu tenho a Aimee Semple McPherson como um grande legado de mulher de Deus, né? Uma das mais importantes do século passado. Certo. Quem mais? A Catherine Kuhlman também me inspira demais, e os seus livros e tudo, todo o mover carismático dessas mulheres do século passado. E segue aí. Isso é importante, né? Porque o que me preocupa às vezes em líderes ou pastores ou jovens que estão começando o ministério, que não se abrem para isso, né? Que não busca conhecimento, não quer ver o que está acontecendo. Qual que é o perigo da gente não buscar e ver outros lugares onde Deus está se movendo? É a gente pensar que tudo que Deus está fazendo é só no lugar que a gente está. Deus está fazendo muita coisa em muitos lugares. Nós tivemos a oportunidade em 2019 de ir na Austrália, em Foi Melbourne, tremendo isso. na igreja do Planet Shakers. Fernando foi gravar um trabalho lá em português com eles, que eles convidaram. Porém, nessa conferência, eu conheci líderes da Oceania, Nova Zelândia. Está tendo um avivamento na Nova Zelândia, você não ouve falar. Verdade. Singapura. Nos países baixos. Então? Olha, igrejas gigantes que a gente nem ouve falar. Pastores jovens, com 5 mil pessoas e vivendo curas, milagres. Líderes que nunca chegaram para nós aqui o nome deles. Uau. Mas isso foi sensacional, poder conhecer essa parte da família de Cristo e ver, cara, não existe só Estados Unidos e América Latina e Canadá. Que tudo que está acontecendo é aqui no Brasil. Rapaz, Deus está se movendo. Na Oceania, Deus está derramando uma graça no meio do Na África, povo. no Burundi. Entendeu? África, né? Vários lugares assim. Então, assim, foi muito bom. É muito bom essa troca de experiências. Perfeito. Né? E quando você sai, você vê Deus se movendo, Deus agindo, Deus levantando pessoas, você vê pessoas novas, você né? Se inspira também. Deus não para. É muito bom, porque você vê coisas assim, caramba, tô bem nessa direção aqui, opa, nisso aqui, eu vou. Isso aqui são 3 A's que a gente usa. Que é o adotar, adaptar e abortar. Perfeito. Explica. Adotar. Estou numa igreja, vejo algo, cara, dá para eu replicar isso aqui lá na igreja. Você estava fazendo isso com as florezinhas dali agora. Vai dar certo. Aqui, eu cheguei hoje, tirei foto. Tirou foto, filmou as flores. Achei lindo. Eu falei, já vou chegar na igreja botando pilha. Quero fazer isso aqui. Então, dá para eu adotar. Cabe na minha realidade. Adaptar. Poxa, isso aqui é legal, mas dá para o meu contexto, eu vou ter que dar uma melhorada aqui. Não vai funcionar. Abortar não serve na minha cultura, não serve na minha linguagem, no não bairro que você está, na cidade, no meu contexto, na América Latina. não está. Então, esse é um princípio que a gente carrega. Acaba de assistir o culto depois numa dessas igrejas, vamos lá, e aí, o que a gente pode adotar? Legal. Isso o que a gente pode adaptar? O que a gente aborta? Então, pronto. Entendeu? Por exemplo, eu fui numa igreja que não tira oferta. No nosso contexto, não funciona. Perfeito. Só que eles criaram a igreja do zero com essa cultura. Então, as ofertas e os dízimos chegam sem ter momento de oferta no culto. Eles têm as maquininhas pelos corredores, Você as vai pessoas no vão banheiro, sozinhas. O cara vê uma coisa na igreja, cara, não precisa dar certo aqui. Aí chega na igreja dele e dá uma... Você tem que entender o seu contexto, a sua cultura. Eu falei... Isso é transcultural. Eu até falei com a minha igreja, falei, olha, meu sonho é que fosse assim, mas ainda não posso fazer assim. Então não é hora de eu aplicar aquilo aqui. Legal. Porque é fora do contexto. Nunca viram. O nome disso é uma mente aberta. Sim. Para crescer. Né? Todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Com certeza. Né? O Dr. Miles fala muito sobre isso. Você ter um coração de aprendiz. Onde você chega, entra com um coração de aprendiz, você vai aprender alguma coisa. Mais perguntas. E todo aprendiz ele é humilde, né? É verdade. A pessoa que gosta de aprender, ela está demonstrando um traço da humildade. Porque ela se submete àquilo que está sendo ensinado em determinado local. Sim. Vou aprender, eu estou aqui. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Por isso que eu fiz essa pergunta. Né? Pessoas que lançam luz sobre vocês, né? Que vocês olham. Então, fiquei muito legal. Assim, fiquei muito feliz de saber, né, que muitas das pessoas que vocês citaram aí são também pessoas que eu admiro, que eu ouço. Estou lendo um livro agora do A.W. Tozer, que é Seguindo Deus, que é outro autor maravilhoso que eu gosto demais. Tem um livro dele interessantíssimo que é Tragédia na Igreja, a Escassez dos Dons. Uau! Sensacional. Depois você vai ter que pegar, vai dando volta tudo isso aí, vai pegando o nome dos livros e vai anotando. Agora, um livro para mim que é cabeceira, depois da Bíblia, é O Porquetar do Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Esse livro, antigo, já li umas 5 vezes. Eu leio Rabinos. Eu leio um Rabino de Breslav, o Rabino de Breslav, que é muito me influencia. É um livro Anatomia da Alma. É um livro de pesquisa constante que eu consigo fundir com cura divina. E é interessante. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Uma pergunta para a pastora Fernanda. Você tem uma conferência que está chegando agora, Sim. que é uma conferência que você já faz há pelo menos 7 anos, 8 anos. 7, 8 anos que 7 anos. 7 anos fazendo essa conferência. O foco são mulheres. Sim. Profetizando. As mulheres. As mulheres.
que você está observando? Eu tive aqui, acho que uma semana, duas, gravando com duas mulheres de influência, que é a Raquel Malafaia, que é minha cunhada, estava minha esposa, e estava a Raquel Lima também, não é isso? Estava a Raquel Lima. E eu fiz essa pergunta para elas. Esse movimento na nossa nação, de anos para cá, que vocês também foram pioneiras, né, de trabalho para mulheres, como isso tem crescido, né? Eu sou da época, há 20 anos, 25 anos atrás, vocês vão lembrar disso também, é que se fazia congresso de mulheres, mas quem pregava? Eram os homens. Eram os homens. Hoje em dia, isso já mudou. Nós temos mulheres... Os homens até boas, pregam. Mas nós temos excelentes pregadoras mulheres que você pode sentar, pode ouvir, que são excelentes são pregadoras. Teólogas. Deu uma mudança, aconteceu uma mudança na nossa nação com o surgimento de ministrações e de conferências para mulheres, como a conferência para milhares de mulheres. O que você vê, assim, quando você vai para esse evento, na organização do evento, o que você quer mudar no coração das mulheres? O que você quer que as mulheres que vão na tua conferência, que vai ser agora... Sim, dia 1º, dia 2 de abril, lá no Ribalta. Aí o que você quer que aconteça lá e como que você quer que as mulheres saiam de lá? Eu quero que elas saibam que elas são professoras eternas. Mulheres são professoras eternas. Elas geram tudo. Você dá uma semente para a mulher, ela te dá uma criança. Você dá uma flor para a mulher, ela te dá uma floricultura inteira. Dá um cartão de crédito, ela te dá uma fatura. Exatamente, paga pela fatura. E ela também paga pela fatura. Tinha que dar uma quebrada aqui. Ele tinha que me provocar, podia deixar não tem passar essa. saída. Ela muito profética. Estava muito santo, profético. Meu Deus! Aleluia. Quantas mulheres na sua conferência, geralmente, que vão? Bom, antes da pandemia, nós tínhamos quase 4.000 mulheres. Agora, na pandemia, nós já temos inscritas 1.500 mulheres. 1.500 mulheres já estão... E estamos esperando por 2.000 mulheres, né? Dessa vez. Gente do Brasil todo e fora do Brasil. E fora do país. Se alguém estiver assistindo e dá tempo. Dá tempo. www.profetizandasmulheres.com.br. E, como eu disse, o empoderamento espiritual dessas mulheres. A gente é maioria, não tem saída. Todo mundo saiu de uma mulher. Teve uma pessoa uma mulher que foi na primeira conferência nossa. Essa mulher estava morta espiritualmente. E ela saiu de lá tão ativada. Quando ela voltou, no ano seguinte, ela já tinha aberto 8 igrejas. Uau! Missionárias que saem com apostolado, com ministério apostólico. Você acha que... mas no sentido correto da palavra. Apostólico não como... Com base num testemunho como esse aí, você... vê dessa forma também, de que chegam muitas mulheres, que pelo menos é uma leitura que eu faço, que é uma área que as mulheres, né, precisam ser tratadas, que tem muita mulher sofrendo. Por quê? Porque a mulher, por ser mais sensível, né, o vaso mais fraco, como chama a Bíblia, sofre mais com questões emocionais. Chega muitas mulheres assim, né, sofrendo, às vezes por uma separação, abandono, né, uma crise, a forma como foi tratada na infância. Você acha que chegam muitas mulheres assim para baixo, e que essa conferência, Sim. que esses eventos aqui levantam essas mulheres e trazem esse empoderamento espiritual? Que você Sim, essas mulheres chegam assim, algumas chegam assim, mas elas, quando chegam dessa maneira, sabendo que são um vaso mais fraco, sabendo que podem ter sofrido algumas retaliações a vida inteira, elas descobrem que elas são duras como osso, porque da costela foram tiradas. Então elas descobrem por que elas passaram por tantas situações na vida, porque Deus sabia que elas podiam ser fortes exatamente na área que foram fracas. Então elas saem de lá realmente empoderadas, não para pisar nas pessoas, mas empoderadas para lidar com suas próprias mazelas, empoderadas para lidar com seus próprios sentimentos. Então aquilo que se chama histeria coletiva, aquilo que se chama síndrome da vítima, estresse pós-traumático, as pessoas vão ver, as mulheres vão chegar e vão ver que o próprio Cristo as libertou desde do sepulcro, desde o momento em que ele se revela primeiro a mulheres e pede que as mulheres deem a notícia aos discípulos. Então, o lugar da mulher na Bíblia é muito claro. As pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista. Eu não vejo isso, eu vejo um livro feminino também, um livro doce também, um lugar onde as mulheres são tão casca grossa, elas são como osso, mas também são como vaso, são como barro. Elas também são essas empoderadas em Cristo Jesus para levar a notícia até os confins da terra, como a mulher samaritana, que até hoje tem igreja aberta pela mulher samaritana em Samaria, nos dias de hoje, em 2022. A gente tem que entender que as mulheres conseguiram atravessar suas dores, assim como os homens também. Então, as mulheres, elas estão aí para soprar essas velhinhas, sabe? Fazerem aniversário de realização ministerial que os homens vêm
cumprindo durante todos esses anos, e não somente como ajudadoras, mas como pioneiras, porque em alguns lugares elas não têm nem a quem ajudar. Elas não têm marido, elas não têm ninguém, elas são criadoras dos próprios filhos. Elas estão sozinhas para pagar o cartão de crédito, elas não têm ninguém para pagar o cartão para elas. Então, essas mulheres chegam na conferência e saem de lá empoderadas em Cristo para encarar a vida de pequenas tragédias ou pequenos tumultos que viveram, que vivenciaram e que agora terão força para vencer. Gente, eu tenho que confessar um negócio para vocês. Eu falo, isso aqui eu não escondo, isso aqui na igreja todo mundo sabe disso. Para organizar um evento... Para organizar um evento e trazer a massa, é mulher. É mulher. Eu faço o culto aqui no mesmo dia do culto das mulheres, eu faço um culto de homens. Obviamente, o culto das mulheres é na nave principal. O meu é num auditóriozinho pequeno. Isso está mudando na nossa igreja, sabia? Está um movimento tremendo de homens. Eu falei com os homens, eu acho que em 250 anos eu acho que a gente consegue alcançar pelo ritmo que está indo Ele aqui. é muito generoso. Gente, olha só, eu podia ficar aqui, meu Deus, a noite inteira falando com eles aqui, mas já estamos com 1 hora de conversa já, que passou voando. Eita glória. Eu vou encerrar pedindo para vocês falarem aqui nessa câmera, tá? Vocês dois, tá? Aí escolhe quem vai falar primeiro. O casal que está começando na igreja local, aspira ao ministério, olha para vocês e fala assim, poxa vida, pastora Fernanda, pastor Emerson, um ministério tão bonito os dois, né? Uma igreja, começaram uma igreja, será que a gente pode isso também? Que caminho que a gente deve seguir? Né? Aí eles estão aqui com vocês, né? Só vocês numa reunião aqui, vocês dois, e esse casal, essa moça, esse rapaz que olha para vocês como espelho, estava querendo ouvir de vocês uma coisa assim, olha, vocês têm que fazer assim, começa assim, faz assim, né, que Deus vai usar vocês. Eu queria encerrar com isso. Sejam um e não deixe ninguém se meter no casamento de vocês, pelo amor de Deus. Sejam um para começar o ministério, para terminar, para abrir a igreja, para fechar a igreja. Esse é o meu conselho para a menina do casal, ok? Agora deixa o menino falar. Preservem a amizade. Estou só concordando com ela aqui. Preservem a amizade de vocês. Ela é tudo que você tem de mais importante. E você é tudo que ela tem de mais importante. Então, que vocês estejam unidos na mesma visão, Amém. No mesmo propósito. Peçam conselhos, sim, de pessoas que tenham competência para aconselhar vocês. Pessoas que tenham boa índole, viu? Boa fama, no sentido bíblico da palavra, não fama de conhecido, de Instagram, de internet. Boa fama, pessoas que carregam em si marcas do ministério. Então, não caminhe sozinho, peça conselhos e estejam sempre unidos e cuidado com as interferências. Gente, eles falaram um negócio aqui tão interessante. Todo podcast que a gente fala, sempre fica 1 ou 2 coisinhas assim que marca muito, a gente depois até faz um corte e faz um shorts, entendeu? Que eu peço para eles, pega aquele momento lá e faz um short, tira lá 3 minutinhos daquela fala lá. Que isso aqui provavelmente vai ser a coisa que mais vai tocar na galera que está chegando agora, que está começando. O fato do pastor Emerson e da pastora Fernanda já terem sido consagrados, já tinham vivência ministerial, já tinham tempo de estrada, serviço, né? Já tinham demonstrado com a vida, né, que eram servos de Jesus de verdade, mas para começar a igreja foram em 1, 2, 3 pessoas, pastores mais velhos, com mais experiência. Nos submetemos a eles. Submeter a autoridade. Gente, isso é top demais. Você quer saber um negócio top, é isso. Tá? Se você quer crescer, né, e não quer fazer besteira no ministério, é isso aqui. É você se submeter, se colocar debaixo de gente que está acima de você, que pode te dar um conselho. Olha, se tem um negócio que marcou profundamente aqui, foi isso. E como isso vai ser muito bom. Tá? Para alguém que de repente não sabia disso. Sim. Porque tem gente que vai ouvir aqui que não sabia disso. Às vezes vocês contam isso como testemunho lá na igreja, eu já sabia de uma parte disso, que a gente já tinha conversado, mas tem muita gente que não sabe disso. Agora vai ficar sabendo. Eu acho que vai ajudar muita gente isso aí. Tá? Esse é o conselho que a gente deixa. Legal, gente. Nosso podcast está acabando. Obrigado demais. Obrigada, bom demais estar aqui. Deus abençoe. Gente, é uma honra poder receber esse casal de pastores aqui. Tá? Deus abençoe. Nossa equipe aqui, tá? O Rod e a Karen. Né? Nós estamos aqui, mas tem uma equipe aqui que trabalha, né, muito bacana para poder produzir esses, né, episódios aqui do nosso podcast na igreja. Só peço para você que está assistindo, compartilhe com o maior número de pessoas. Manda o link, copia lá e manda o link lá no teu grupo do WhatsApp lá,
para um monte de gente assistir isso aqui, porque não é todo dia que a gente recebe um casal como esse. Tenho certeza que o assunto aqui foi, né, para abençoar a sua vida. Vou pedir que você que não se inscreveu no canal, se inscreva, né, clica no sininho aí para você receber a notificação que semana que vem tem mais podcast. Deus abençoe você e até o nosso próximo. Obrigado mais uma vez vocês. Obrigada.